Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem e desfrutando da maravilhosa presença do Senhor na sua vida. Quero convidar você a ler comigo o Salmo 114, que são apenas 8 versículos, e para refletirmos hoje sobre um tema muito interessante, muito atraente. O Salmo 114 diz o seguinte: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Eu quero falar com você hoje e meditar sobre a presença do Senhor. Todos aqueles que já experimentaram a presença do Senhor na sua vida sabem que é uma coisa inesquecível e maravilhosa. Nenhum ser humano que tem o privilégio de conhecer, de experimentar na sua vida a presença do Senhor, permanece da mesma forma. As estruturas humanas são abaladas. E esse salmo aqui trata exatamente sobre o impacto da presença do Senhor. E é um impacto que é sobre a natureza, é um impacto que é sobre as circunstâncias e é um impacto que também é sobre as pessoas. Este pequeno salmo, então, exalta exatamente o poder da presença do Senhor. Em primeiro lugar, o salmista descreve as coisas extraordinárias que aconteceram desde o momento que Israel saiu do Egito até o momento que chegaram na terra prometida. Isso nós podemos ler do versículo 1 até o versículo 4. Em segundo lugar, ele faz uma pergunta: por que acontecem essas coisas extraordinárias? Por que a natureza se abala? Por que as circunstâncias se abalam? E isso nós lemos no versículo 5 e 6. E por último, ele responde a essa pergunta que ele faz e esclarece que tudo isso acontece simplesmente por causa da presença do Senhor. Nós podemos ler isso no versículo 7 e 8. A terra treme, a rocha produz água, a natureza se abala, as circunstâncias são movidas, são abaladas e a própria estrutura do ser humano é abalado por causa da presença de Deus. Deus produz ou causa acontecimentos impossíveis, extraordinários. A presença de Deus muda as circunstâncias, a presença de Deus faz milagres. A Bíblia registra como a presença de Deus mudou circunstâncias. Existem muitos exemplos que nós podemos mencionar. Por exemplo, uma das coisas que nós vemos está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 24, 25 e 32. O versículo 24 diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, aonde a presença de Deus chega, aqui nesse caso, como nós lemos, a tempestade, o mar se acalmou. Na Bíblia também mostra aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo 29 ao 31, que aonde a presença do Senhor chega, acontecem curas. Versículo 29 diz: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos,
e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Nós podemos ainda citar o exemplo da sogra de Pedro. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, a Bíblia nos diz que a sua sogra estava doente, estava com febre. E Jesus chegou, tocou a sogra de Pedro e a Bíblia diz que ela foi curada. Imediatamente levantou e foi servir a Jesus. A Bíblia também mostra que quando a presença de Deus chega, a libertação, as pessoas são libertas. Nós podemos ver isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. No versículo 27 e o versículo 33. Versículo 27 diz: Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porque vivia nos sepulcros. Versículo 33. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. E a Bíblia conta na sequência, a partir do versículo 35, como aquele homem foi liberto por causa da presença de Jesus. No capítulo 9 aqui de Lucas, nós encontramos outro exemplo no versículo 38 e versículo 42, de um jovem que diz: E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Versículo 42. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Onde a presença de Deus chega, a presença do Senhor chega, a libertação acontece. A Bíblia também mostra que cegos enxergaram, recobraram a vista quando o Senhor Jesus chegou até eles. Você pode comprovar isso lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 27 a 30. Uma outra coisa que também acontece quando a presença de Deus se manifesta, quando a presença do Senhor se manifesta, é que a morte é vencida, a vida é restabelecida. E a Bíblia tem muitos exemplos, eu quero mencionar aqui 3. A filha de Jairo, uma garota de 12 anos, estava morta. E Jairo foi chamar Jesus, e Jesus chegou à casa deste homem e curou aquela menina, ressuscitou aquela menina, devolveu a vida àquela menina. Nós temos também um exemplo que é muito conhecido de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Já estava morto há 4 dias, mas Jesus chegou e ordenou que ele se levantasse, que ele saísse da sepultura, e ele voltou a viver. E tem também um exemplo que eu acho muito bonito, muito tocante, que eu quero ler aqui para você, que está em Lucas capítulo 7, no versículo 12 ao versículo 15, que fala da viúva de Naim. Veja só o que diz o texto, Lucas 7, versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A presença do Senhor produz vida, vence a morte. A presença do Senhor também traz entendimento das Escrituras. Em Lucas capítulo 24, no versículo 36, Lucas 24, versículo 36, diz: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mas
Mais importante do que tudo isso, do que acalmar a tempestade, acalmar o mar, os ventos, mais importante do que curar pessoas, mais importante do que libertar pessoas, devolver a visão aos cegos, vencer a morte, conceder vida aos que estão mortos, trazer entendimento às Escrituras. Mais importante que tudo é que quando a presença do Senhor chega na vida de uma pessoa, traz salvação. Veja Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, o versículo 5. Versículo 5 ao 10 diz: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Onde Jesus chega, quando a presença de Deus chega na vida de uma pessoa, traz salvação, produz salvação. Em João capítulo 4, nós vemos outro exemplo, que também é bem conhecido dos leitores da Bíblia. Capítulo 4 de João, o versículo 39, que fala da mulher samaritana. O versículo 39 diz: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. No versículo 41, muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus foi até Samaria. A Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus, mas a Bíblia também diz que Jesus tinha que passar por aquele caminho e ele resolveu parar exatamente naquele lugar e falou com aquela mulher, trouxe salvação para aquela mulher e através dela trouxe salvação para toda aquela cidade. A presença do Senhor traz salvação. A Bíblia está cheia de exemplos que demonstram isso. Paulo foi salvo quando a presença de Deus se manifestou a ele no caminho de Damasco. Lídia foi salva assim. O carcereiro de Filipos foi salvo quando a presença do Senhor se manifestou naquela cela. Cornélio foi salvo também quando a presença de Deus se manifestou na sua casa. Então nós observamos que quando a presença do Senhor se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. Eu quero ainda ler com você Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, que tem uma advertência, uma recomendação muito importante e que nós temos que considerar. Diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que salva é o nome do Senhor, o nome de Jesus. A única presença que salva é a presença do Senhor, manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 11, ele também disse o seguinte: Isaías 43, versículo 11: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, o que nós concluímos de tudo isso? Que quando a presença do Senhor se manifesta, coisas extraordinárias acontecem. E eu quero concluir dizendo que a presença de Deus chegue à sua vida para acalmar as tempestades, para libertar, para curar,
para trazer vida, para trazer principalmente entendimento das Escrituras, da verdade da Escritura e, mais do que tudo, que a presença do Senhor se manifeste na sua vida, na sua casa, para produzir salvação, para produzir vida eterna. Eu quero ler finalmente com você o Salmo 16, o versículo 11, que diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Que o Senhor te abençoe e que a presença do Senhor se manifeste na sua vida, na sua casa, trazendo principalmente salvação. Que o Senhor te abençoe.